Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou Deniese Souza, mais conhecida como a irmã Deni. Eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ribeira do Pombal, que temos como pastor-presidente o pastor Demétrio Paim. E nos foi dada essa missão de fazermos esse vídeo a respeito da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou professora da classe de senhoras. É uma satisfação muito grande estar participando desse projeto online e louvamos a Deus por isso. Nós estamos iniciando mais um trimestre e é sempre uma gratidão muito grande a Deus, porque Ele nos dá esse privilégio de estarmos compartilhando esse momento tão ímpar em nossa história. Nós estamos iniciando um trimestre, o segundo trimestre, com a nossa revista da CPAD, que é a editora oficial das Assembleias de Deus, sendo que essa revista, nesse trimestre, vai tratar do livro de Efésios, a carta de Paulo a Efésios, a igreja de Éfeso. E, como tema central, nós temos a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É um tema muito importante, muito rico. A nossa lição de hoje, que é a lição de número 1, é apenas uma lição introdutória. Muita coisa vai sendo desenvolvida durante todo o trimestre. Como eu costumo falar com minhas alunas em sala de aula, não poderia deixar de falar aqui também. É importante que os alunos estudem em casa, pesquisem, façam leitura diária, para que com isso enriqueça mais o conhecimento. E com essa lição não será diferente. Já lembrando também, como eu sempre faço no início de cada trimestre, que vocês não deixem de ler a carta de Paulo, Efésios. É um livro pequeno, então dá para ler, dá para conhecer, entender, e pode ler mais de uma vez, que não tem problema. E essa revista desse trimestre, ela é escrita pelo o comentarista dela, o pastor Douglas Batista, um homem de um vasto conhecimento. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e ele, com muita orientação do Espírito Santo, nos dá esse material tão rico. Iniciando o tema da lição 1, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Temos como texto áureo, em Efésios 1, versículo 2, que diz: A vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. É um tema muito vasto, como eu já falei. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios 1, versículo 1 e 2, e Atos 19, de 1 a 7. A nossa lição desse primeiro domingo do primeiro trimestre, ela é dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, autoria e data, que subdivide-se em autoria, a assinatura apostólica, uma epístola da prisão e data. O segundo ponto, destinatários, que subdivide-se em a cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso, a igreja de Éfeso e a saudação epistolar. E o terceiro ponto, que é propósito e mensagem, que subdivide-se em propósito e a mensagem. E, enfim, a conclusão. A nossa introdução já vem nos falando que essa epístola ela é denominada como a coroa dos escritos de Paulo, pela sua grandeza, pelo seu destaque, por ela nos mostrar de uma maneira tão específica o nosso compromisso como cristão. E também a rainha das epístolas. E já vamos logo para o primeiro ponto, que é a autoria e data. Ela é confirmadíssima que, como costume da época, quando se havia um escrito, era de praxe que a pessoa se identificasse, e assim Paulo fez, que está no primeiro versículo, que ele se diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo, ele é um homem muito conhecido entre os gentios, nós conhecemos muito a história dele, mas sempre é bom acrescentar. Ele era conhecido como Saulo. Ao encontrar-se com Jesus naquele caminho, ele foi mudado para o nome Paulo, e ele sempre usava o seu nome de Paulo, que significa pequeno.
E assim ele se identificou no início dessa carta à igreja em Éfeso. E o segundo ponto é a assinatura apostólica. Paulo, ele escreveu 13 cartas, entre elas a de Efésios, como nós estamos vendo. E ele sempre se identificava como Paulo. Ele em nenhum momento se identificou como Saulo, porque era mais considerado e mais apropriado para evangelizar. Outro detalhe também é a reivindicação, que ele deixa muito claro que ele foi um apóstolo escolhido por Jesus Cristo. Isso deu um destaque muito importante, que ele não foi homens, foi o próprio Jesus que o chamou para esse ministério tão rico, tão abençoado, que ainda temos hoje a influência de Paulo na nossa vida cristã. E o terceiro ponto mostra que essa epístola foi escrita na prisão. Paulo foi um dos homens que eu creio que mais foram presos, né? Ele chegava no lugar e já era preso, ele sempre estava sendo perseguido, ele sempre estava sendo torturado, ele sempre passava por problemas, mas ele nunca deixou de pregar o evangelho. Ele nunca deixou de amar a Deus. Inclusive, quando fala essa epístola da prisão, ele se encontrava em Roma e ele se identificou lá no versículo 3:1, que ele era prisioneiro de Jesus Cristo e preso do Senhor, embaixador em cadeias. Então, ele mesmo sendo preso, ele não tinha vergonha de declarar isso quando ele escrevia as suas cartas. Inclusive, 3 cartas, mais 4 cartas ele escreveu em prisão, que foi Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E tem um destaque que eu gostaria de fazer nesse ponto, que está em Filipenses 4:4, que também foi uma carta que ele escreveu na prisão, onde ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Tem algumas versões que tem alegrai-vos. É interessante nós compararmos que nós estamos vivendo um tempo de, não a prisão como a de Paulo, mas estamos impossibilitados de realizarmos muita coisa devido à situação que estamos vivendo. E a pergunta é, como estamos encarando isso? Como estamos nos comportando? Nós que temos o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz o quê? Regozijai-vos sempre no Senhor. Independente das circunstâncias, independente da situação, independente do que está ao nosso redor, nos alegremos no Senhor. Essa é uma orientação que Paulo nos dá e que ela se adequa muito bem ao que estamos vivendo. E o último ponto do ponto 1, que é a data. De acordo com Atos, Paulo realizou 3 viagens missionárias, ele esteve em prisão domiciliar, e dentro dessas viagens missionárias, depois, ele ficou em Éfeso durante 3 anos. E a data provável que ele fez essa epístola, de acordo com as pesquisas, também está em nossa revista, que ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo. Lembrando, algo importante, somente para poder acrescentar, que nos nossos escritos nós vemos algumas informações que tem A.C e outras D.C. Lembrando que o A.C quer dizer antes de Cristo, D.C depois de Cristo. Isso é muito importante. Agora vamos ao segundo ponto, destinatários. É bom entendermos, irmãos, como eu falei no início, nós não estamos fazendo nesta lição de hoje uma explanação dentro da epístola. Ela é muito rica, ela é muito vasta e ela vai sendo desenvolvida no decorrer do trimestre. Essa primeira lição, ela é introdutória, é uma apresentação dessa carta. Por isso que enfoca tanto como quem fez, quando fez, para quem fez. Esse é o objetivo da primeira lição. Já pedi aos irmãos que não deixem de estar estudando. E aí o segundo ponto, destinatário. Aí o primeiro, a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso é uma cidade linda, cidade grande, cidade rica. Ela abrange um grande centro político, comercial e religioso, uma soma muito importante para o crescimento de um lugar. Ela tem uma quantidade de habitantes muito grande na cidade de Éfeso. Era uma cidade litorânea e a riqueza dessa cidade era tão grande que ela era pavimentada com mármores, colunas trabalhadas com mármores, com ouro, era muita riqueza.
E era considerada uma metrópole, ela tinha mais de 500 mil habitantes. Ou seja, era um lugar promissor, era um lugar rico, era um lugar de pessoas com alto conhecimento e alto poder aquisitivo. Lá tinha um estádio, tinha arena de corridas, lá tinha muita coisa importante naquela cidade, inclusive uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E aí fala como era, eu iria falar qual era essa maravilha, eu vou falar no próximo ponto, porque vem destacando a religiosidade em Éfeso. Lá, nessa cidade de Éfeso, existia o templo de Artemis, que era a Diana, a deusa da fertilidade. Era lá que existia esse templo muito rico, muito cheio de uma coisa muito bem feita, com muita riqueza, e era considerado um dos grandes templos que eram visitados naquela época. E a maior fonte de renda naquele lugar era o comércio de nichos. O que são nichos? Naquela época, digamos que fossem esses badulaques que vendem, né, santinhos, coisas que eram ligadas à idolatria, porque era uma cidade muito idólatra e as pessoas ganhavam muito dinheiro com isso. As pessoas, sua base principal de comércio, a sua fonte de renda principal era essa venda, que os moradores, inclusive, por isso que eles não gostaram quando Paulo veio pregar contra a idolatria, quando Paulo veio mostrar o único Deus verdadeiro e digno de ser adorado. Por conta disso, que as pessoas se revoltaram com Paulo, pelo fato de ele estar indo de encontro àquilo que eles, além de acreditar, era o que gerava uma renda para eles, era a sua renda principal. Aí, como é a igreja de Éfeso? Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Chegando naquele lugar, ele encontrou 12 discípulos, que batizou nas águas, e também ele fez a oração, que recebeu o batismo com o Espírito Santo. E ele fez muitos trabalhos em vários lugares, em residências, e na sinagoga também ele pregava, ele falava de Deus naquele lugar, que era um lugar onde as pessoas se reuniam para adorar. Porém, em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia. E esse crescimento era tão grande, isso alcançava tanto as pessoas, Paulo estava tendo um poder tão sobrenatural nele, vindo da parte de Deus e o Espírito Santo, que até os lenços e aventais dele era usado para curar enfermos e expulsar demônios. Infelizmente, baseado nisso, algumas pessoas fazem esses atos de uma maneira errada, de uma maneira idólatra, querendo usar esse texto de Paulo. Mas é bom lembrarmos que tudo aquilo que nós lemos precisamos saber o contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. E temos que ter cuidado aquilo que lemos, a que se adequa e por que aquilo está sendo relacionado. E, enfim, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Não foi apenas Paulo, teve Apolo, teve Timóteo. Inclusive, Irineu fala que João também liderou a igreja de Éfeso, o apóstolo João. E a saudação epistolar, que é uma saudação interessante que Paulo faz logo no começo do livro, que ele diz: aos santos e fiéis em Cristo Jesus. O santo, ele tem que ser fiel. E aquele que é fiel, ele é santo. Separado e consagrado para ser propriedade exclusiva de Deus. Porque é isso que nós somos. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós nascemos de novo. Se não nascemos de novo, nós não podemos ser considerados filhos de Deus. Porque é o novo nascimento que nos dá esse direito, esse privilégio de fazer parte das pessoas que irão um dia encontrar Cristo face a face. E aí vem, Paulo os cumprimenta também com a palavra graça e paz, que nos lembra o favor imerecido de Deus. Porque nós temos a graça de Jesus Cristo, que por ela somos salvos, não porque merecemos, mas é pela misericórdia do Senhor, e a paz. Nós que somos salvos, servos de Cristo, precisamos ter a paz que Cristo nos dá, que é uma paz que excede todo entendimento. A palavra de Deus diz que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dar como o mundo a dar.
Ou seja, a nossa paz que nós temos não é baseada na circunstância, não é baseada no momento, não é quando tudo está bem. É exatamente quando as coisas fogem do nosso controle, é exatamente quando nós estamos em meio ao deserto, é exatamente quando estamos enfrentando problemas, é que devemos demonstrar essa paz que está em nós, que é a paz de Jesus Cristo, é a paz que o Senhor nos dá. Ou seja, essa epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de muitas igrejas, que inclusive hoje também serve para nós como um bom ensinamento. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que fala sobre o propósito dessa carta e a mensagem tão importante e tão fundamental que ela traz para nós ainda nos nossos dias. Lembrando que Efésios tem apenas 6 capítulos e eles são divididos em 2 partes muito importantes. 3 versículos, 3 capítulos é uma doutrina, é um conhecimento, é uma orientação. E os outros 3 é a prática daquilo que nós aprendemos. O primeiro ponto, o primeiro subtópico, o terceiro ponto é o propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico. Mas como ali havia novos convertidos, muitas pessoas que vinham de práticas idólatras, muitas pessoas ligadas a outros deuses, então era importante que essa carta atingisse essas pessoas, ou seja, para entender que eles agora eram santos e eram diferentes e Deus é que estava no controle de tudo. Porque quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nascemos de novo, fundamental sabermos que Jesus Cristo é o cabeça. Que Cristo, nós não somos mais nós, mas Cristo vive em nós. A nossa mente precisa ser a mente de Cristo. Exatamente quando nós mergulhamos nos rios do Espírito, quando nós mergulhamos na presença de Deus, quando nós buscamos sentir o sobrenatural do Senhor, consequentemente a gente entende que todo o controle está na mão de Deus. Nós entendemos que Deus é aquele que sabe e que pode todas as coisas. E que em toda situação Ele tem um propósito. Nós precisamos descansar. E aí também percebe-se nesse propósito que o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeiras, por uma série de práticas inúteis. E eles agora precisavam adotar um novo estilo de vida. Muitas vezes não é fácil. A depender das práticas que se fazia quando se estava no mundo, para se mudar não acontece de uma hora para outra. Precisa de um processo, precisa de libertação, precisa de oração, precisa de mudança, de sacrifícios. E uma coisa que ajuda essa mudança é justamente isso, a palavra de Deus, a oração, que é o que nos conduz, que nos dá força, que a gente entende, e a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Então, esse plano de salvação que traz para nós, nos dá também um novo estilo de vida, para que a gente adote novas práticas, novos costumes, novos relacionamentos, porque entendemos que somos novas criaturas em Cristo. E também ainda no propósito dessa mensagem de Efésios, destaca-se uma preocupação com a paz entre todos. Isso é muito importante, não é um assunto que a gente vai explanar tanto aqui porque não vem ao caso, mas é importante de entender que a Igreja do Senhor ela é universal. Nós temos denominações, nós respeitamos a denominação que nós fazemos parte, nós confiamos nos nossos líderes, nós fazemos nossos trabalhos, mas sabemos que tem outras denominações que também têm pessoas salvas, que vão morar no céu com Cristo. E isso também era um dos propósitos dessa mensagem de Paulo, enfatizando pelo plano universal da redenção para todos aqueles que buscam a Cristo. E sobre essas primícias, podemos considerar que uma das intenções era o de atender às diversas necessidades da igreja, como um pastor, orientando, ensinando, apoiando, cuidando, que é o papel do líder espiritual. E aí vem a mensagem. Como é essa mensagem? De que forma é essa mensagem? É uma mensagem que gira em torno de 2 temáticas. Jesus Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Então, se nós somos corpo, nós estamos unidos em Cristo.
E é importante esse momento agora de entendermos que nós somos corpo, porque muitas vezes nós entendemos, e talvez muitos vieram compreender isso melhor, que a igreja são as quatro paredes, que é aquele lugar que está dessa forma. É o templo, as paredes, o telhado ali é importante. A palavra de Deus nos orienta que devemos congregarmos, mas nós somos a igreja, nós somos o templo. Onde nós estivermos, nós somos luz, nós somos sal da terra. Então, onde nós formos, nós temos que dar o nosso testemunho de filhos de Deus, de igreja do Senhor, diante dos tumultos. Até, irmãos, é importante enfatizar nesse sentido aqui dessa mensagem, que nós somos o corpo da igreja e Jesus Cristo é o cabeça, em cima das postagens que têm sido feitas nesses dias por muitos cristãos, às vezes até líderes, colocam coisas absurdas, colocam comentários sem nexo nenhum, fazem referência a coisas terríveis. Não é isso o papel do cristão neste momento. Nós temos que usar este momento para falar do amor de Deus, para falar da paz que excede todo o entendimento, para falar da comunhão como igreja de Cristo, está ajudando, está aconselhando e não trazendo mais pavor para a humanidade e para as pessoas. Porque o nosso papel não é esse, o propósito de Deus não é esse. Deus está permitindo que isso aconteça em nosso meio, porém nós temos que entender o quê? Que é o propósito de nós nos chegarmos mais a Deus, termos mais tempo para Deus, no sentido de conhecermos a palavra do Senhor. E entendendo que podemos classificar os desdobramentos desses assuntos em várias temáticas, porque essa epístola de Efésios, ela é uma combinação, a doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, é um manual fundamental para nós cristãos. É muito pequeno, são apenas 6 capítulos com 155 versículos. Porém, é dotado de uma riqueza impressionante. E isso é importante. E aí, ainda falando sobre essa epístola de Efésios, nós não podemos deixar de falar que ela é um conhecimento muito grande para nós. Ela ainda é a primeira lição do trimestre, e ela conclui dizendo o seguinte, que a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã, alicerçada em Cristo, que é a cabeça da igreja. Não esqueçamos que o cabeça da igreja é Cristo. E mais uma vez, irmãos, eu digo para todos, não desfaleçamos, não entremos em pânico, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Eu sei que algumas coisas não ficaram muito bem. É a primeira vez que eu faço, eu não gosto de fazer isso. Mas foi solicitado pelo pastor. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que logo a gente possa estar juntos novamente na igreja, congregando eu com minhas alunas. Estou com saudade de minhas alunas, minhas queridas irmãs. Que a gente se abraça, tem o nosso momento ali muito bom. Que Deus permita que nós venhamos logo a estarmos juntos ali. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade, peço desculpa por alguma coisa. Se falei algo que não agradou, que não está coerente, que os irmãos me perdoem, eu estou nervosa, não pensei que fosse ficar, mas fiquei nervosa. Quero agradecer aos que contribuíram para que esse vídeo estivesse sendo gravado. Que Deus abençoe poderosamente. Lembrando que não deixem de ler a revista da Escola Dominical. Não deixem de participar. Não deixem de se fazer presente. Essa lição de hoje é apenas uma lição introdutória. Ainda teremos muita coisa para aprender. Mais uma vez eu peço, principalmente as alunas da minha classe, as minhas senhoras queridas, leia Efésios. Leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, leia a revista. Vamos enriquecer o nosso conhecimento, porque é sempre bom conhecermos a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Oremos uns pelos outros. Não esqueçamos de interceder pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pela nossa cidade, pela nossa nação. Porque o Senhor ouve o nosso clamor. Não esqueçamos das promessas de Deus para a nossa vida. E Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.